Olá, minha gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse aqui é o Albatroz Tarot e eu sou Guilherme Boldrin. Eu queria falar hoje com vocês sobre o caráter revolucionário do tarot. O tarot é uma peça muito antiga, né? Dizem que o tarot de Marselha tem suas origens ali no século XV. Tem algumas alterações, algumas divergências sobre essa história, né? Mas no geral, o que a gente tem é um conjunto de cartas que remonta a esse período. A gente está falando de 1400, 1500, entre esses séculos, né? Muito distante da gente. O tarot que eu vou usar hoje para falar sobre isso, especialmente no começo, é o tarot CBD de Marselha. Uma restauração, veja, que remete a 1760. Né? Vocês podem ver aqui, tem aqui a 1760 falando da data original desse tarô, né? Do Yaov Bendov. E a grande questão é a seguinte: quando a gente pensa nesse tarô mais antigo, o Marselha, que é ali de certa forma a mãe de todos os tarôs que a gente encontra hoje, a gente vê um oráculo, né, um conjunto de cartas que também ali até aquele momento também era um jogo, de certa forma, que traz imagens que quando a gente olha para elas, muitas vezes a gente encontra imagens e símbolos que vão para além do que a gente esperaria que a sociedade daquela época pudesse aceitar enquanto veiculação, vamos dizer assim, pública. E um dos maiores exemplos disso é o fato de que a gente tem uma papisa no tarô, né? A gente não tem apenas o papa, né? A gente nunca teve papisas, nunca teve papas mulheres na igreja. Mesmo assim, que depois ela se torna a sacerdotisa, mas ali a gente tem originalmente no Marcélia a papisa. Mas não é dela que eu quero falar hoje não, eu quero falar com vocês um pouco sobre a força. Uma carta muito amada, muita gente ama a força e que tem várias mensagens veiculadas, né, para a força, quando a gente pensa nas palavras-chave, nos livrinhos que vem com o tarô. E eu acho que ela é uma das cartas mais revolucionárias do tarô. Veja, a gente está pensando num tarô, esse aqui é de 1760, mas pensando que essa iconografia ela surge ali no século XV, no século XIV. Então o que a gente vê quando você olha para essa carta? Essa aqui é a carta da força do Marselha, né? E veja, ela não é uma releitura nova, ela não é uma releitura feminista, ela não é uma releitura atual, ela é simplesmente a primeira versão dessa carta, né? E o que você vê quando você olha simbolicamente para essa carta? A gente tem uma mulher, ela está olhando para frente, né? Ela não está olhando para baixo, e ela está abrindo a boca desse leão, mas veja de onde esse leão sai. Ele não está do lado, ele não está do outro lado, ele está saindo de dentro da saia dela. E a boca desse leão, ela está abrindo a boca dele. Veja. Então, esse leão aqui, é difícil a gente não olhar para essa carta e ver que o fato de que ela está nessa altura, né? Aqui da pelvis da figura dessa mulher, a gente encontra a altura onde a gente encontra a vagina. Então veja, é uma mulher que está com o leão saindo debaixo de sua saia, na altura de sua vagina, que ela está abrindo a sua boca. Veja como a boca do leão, ela abre, ela expande esse espaço. Por mais que a gente pense às vezes que ela pode também estar fechando, enfim, afinal de contas o que ela está fazendo. Quando eu olho para essa carta eu não consigo ver muito ela fechando. Me parece que tem uma certa delicadeza assim na maneira como ela toca, especialmente a parte inferior da boca do leão. Mas de certa forma o que a gente vê é uma boca aberta, né? E o jeito que ela olha para essa fera, esse aspecto selvagem, né? Olha para cima e deseja. E a maneira como ela olha para frente, como quem está vislumbrando aquilo que ela quer alcançar, né? Como quem está olhando uma coisa que está aqui na frente dela, né? Então veja, o que a gente tem aqui é uma carta que representa muito facilmente a sexualidade feminina. E não de uma maneira recatada, contraída, escondida, como é de se esperar nessa época, especialmente no mecanismo tão público quanto o tarô, né? Quanto um baralho que era usado ali também para jogos, não só para divinações, como também para jogos, né? E o que eu acho que é mais incrível de se perceber é como essa carta aos poucos se tornou a mensagem, né, que tem nas palavras-chave que muita gente veicula com ela, é o de controlar os instintos, de controlar a sua força animal. Mas por quê? Você olha para essa carta, você consegue ver aqui um aspecto essencialmente relacionado ao controle e à contenção da força. Não é o que me parece.
Ela chama a força, é a força, é a força vital, é a força sexual, é a força do prazer, né, do engajamento com aquilo com que você deseja, né? E também uma abertura, de certa forma, para o mundo, uma abertura ao prazer, uma abertura ao desejo, sabe? Mesmo que a gente possa pensar nas consequências disso, no fato de que sim, ela tem uma lemniscata, o símbolo do infinito na cabeça, assim como o mago tem lá na carta 1, representando de certa forma o poder da mente, o primeiro princípio hermético, né, que conecta, né, que fala que o universo é mental. Então, o que a gente pensa também acontece na realidade, o que está acima como o que está embaixo. A gente vê assim a prevalecência dessa mente, né, na parte superior da carta. Mesmo assim, não me parece que essa parte simplesmente está controlando, dominando, colonizando esse desejo, sabe? Me parece que quando ela olha adiante, ela sim tem o poder do foco, da visão, do alcançar, né? E aqui o que você tem, na verdade, é a fonte desse desejo, é a fonte desse prazer, né? É o que abre também, abre espaço para consumir, colher, engolir esse mundo, engolir esse desejo, né? Buscar satisfazer essa fome, né? Tem um olhar assim, sabe? E é muito interessante perceber que toda essa... Então, a gente tem aqui o tarô mais antigo, então é interessante perceber como apenas depois, já em 1909, 1910, quando tem o Rider-Waite Tarot, né, o tarô criado por Waite e por Pamela Smith, a gente vê uma figura muito mais virginal, muito mais associável à ideia do controle dos instintos com essa força aqui, né? A famosa força do Rider-Waite. Veja, aqui a gente tem os mesmos elementos, mas eles estão dispostos de uma maneira bastante diferente daquela que a gente encontra no Marcélia, né? Primeiro, a gente sim encontra a lemniscata do infinito e sim encontra o leão, mas veja que ele não está mais saindo debaixo da saia dela. Ele está fora, né? E quando você olha, ela está toda vestida de branco, num aspecto muito mais virginal, né? O branco simbolizando aqui, certamente, pensando na época, em 1910, e na origem também de Waite, enquanto um ocultista que era relacionado, que curtia o misticismo cristão, apesar dele ser responsável por ter tirado vários elementos cristãos em excesso do tarô, por exemplo, foi ele que transformou o Papa em hierofante, a papisa em alta sacerdotisa, e alguns outros aspectos. Em outros lugares, a moral cristã permanece, né? Porque ele trabalhava com a ideia do misticismo cristão, ele trabalhava com essa ideia. Então, o que você vê aqui é uma força muito mais parecida com aquilo que a gente encontra hoje, muito facilmente, né, nas palavras-chave, nos pequenos livros de tarô, que ela está com uma certa delicadeza, sim, contendo essa força, e não só contendo, como trabalhando com ela para controlar, dar forma para ela, equilibrá-la. Isso, sim, tem a ver também com, vamos dizer assim, uma nova visão sobre a mesma coisa, sabe? Porque se a gente tem a força, essa fome vaginal, essa fome, vamos dizer assim, da intensidade sexual representada na mulher através da força no Marcélia, aqui a gente vê um trabalhar junto com essa vontade, com essa, vamos dizer assim, com esse tesão da vida, né? E não estou querendo dizer aqui com isso que o tarô de Waite é moralista, enfim, que ele é inferior, mas aqui que a gente tem é um pouco mais de codificação, um pouco mais, né? O símbolo muda um pouco, as posições das figuras mudam um pouco, isso não é aleatório, isso não é à toa, isso não é, vamos dizer assim, incólume, né? Sabe? Tem efeitos visuais, tem efeitos simbólicos, sabe? Então, veja, o 8 continua, o 8 permanece, esse leão, ele tem uma postura bem parecida com a do Marcélia, mas o fato dele não estar saindo debaixo da saia. E veja que essa figura, ela não está olhando para frente, não está com aquele foco no desejo. Ela está no que ela deseja, né? No objeto de desejo. Ela não está focando naquilo que ela quer alcançar. Ela está olhando para baixo. Ela está se inclinando, inclusive se curvando. Isso é muito importante também, como ela se curva para controlar, para lidar com a boca do leão. Ela gentilmente movimenta, acaricia esse leão para ver se ele acalma, para acalmar esse desejo. Ela não está querendo gastar ele fora, sabe? Ela está se inclinando sobre ele. Isso é um trabalho mágico muito interessante, muito importante, né? De se contemplar também, né?
O que você faz com a sua energia, com a sua vontade, com a sua força, né? Se inclinar sobre isso, entender isso e trazer isso para sua vida. Então, eu não estou querendo dizer que essa carta aqui é ruim. Mas quando você compara ela, né? Inclusive elas apontam para direções opostas. Mas quando você compara as duas, vamos colocar ela olhando de frente a frente, as duas lado a lado, né? Você tem uma diferença interessante na postura, na forma de se colocar, na forma de lidar com esse leão, assim. Olha, fica muito, quando a gente coloca lado a lado, fica muito, muito claro e definido como a diferença entre um sair debaixo da saia e o outro tá fora faz diferença simbolicamente, certo? Porque ela tá ali quase que parte do próprio corpo da força no lado do Marcélia. No Marcélia, ela é praticamente uma mistura desse animal. Aqui, ela está claramente separada. Então, qual que é a sua possibilidade de se separar do seu instinto animal? Como você consegue se separar dele? Como você consegue lidar com ele? São questões que aparecem com o Waite, né? Aqui na força, o que você tem é a força de uma forma mais pura, de uma forma menos concentrada em regulação, em controle do desejo. Isso é uma coisa que faz todo sentido com alguma coisa que Aleister Crowley falou. Aleister Crowley diz, quando foi criar o seu tarô de Thoth, que os arcanos maiores do tarô, as 22 cartas primeiras, elas são um lugar onde as pessoas que criam o tarô têm um lugar para colocar ali certa propaganda, vamos dizer assim. Porque quando você olha os arcanos maiores, realmente você tem ali algumas coisas, por exemplo, a presença do julgamento final no arcano 20, que também traz uma imagem bíblica, né? A gente tem nos amantes referências ao Gênesis, com Adão e Eva, a árvore do conhecimento, a árvore da sabedoria. Então, ali você tem ainda, vamos dizer assim, uma modo de vida. O julgamento final na Bíblia, ele traz um modo de ver as coisas, né? Ele traz um fundo moral para as coisas, né? O bem e o mal vão ser separados no final. Aqueles que morreram vão ressuscitar na outra vida. Isso é uma coisa que está ali, né? Inclusive, eu vou fazer outro vídeo para falar sobre isso depois. Mas quando o Waite transforma essa força nessa mulher um pouco mais virginal, um pouco mais autoconsciente do seu desejo, capaz de separar esse desejo, de lidar com ele com uma prevalecência da razão, sabe? Ele coloca, de certa forma, uma forma de ver a força que trabalha ela em relação às suas crenças que tem a ver com o misticismo cristão, que sempre quer elevar o espírito em relação à carne. Agora, se a gente olha a propaganda, né, usando Crowley, né, para falar do seu próprio tarô, a propaganda, entre aspas, que Crowley vai colocar na força, primeiro que ele próprio já chega mudando o nome dela. O que a gente tem aqui é o contrário do que a gente vê no Waite. O que a gente tem aqui é uma mulher que se entrega 100% ao seu desejo, né? Essa aqui representa a deusa Babylon, dentro uma das deusas da Telema, a religião criada por Crowley, né? E você vê que ela está completamente entregue, cavalgando esse leão, que por sua vez tem 7 cabeças, representando inclusive uma imagem do Apocalipse, né? Cada uma dessas cabeças tem um sentido, em outro momento eu posso trazer por aqui para vocês, mas a princípio o que a gente pode olhar é como ela está abaixo da terra. Então se ali no tarô de Marcélia, tanto no de Marcélia quanto no Rider-Waite, a gente tem uma mulher que tem a prevalecência da lemniscata na cabeça, representando esse infinito, relacionando também a carta do mago. O que a gente tem aqui é uma mulher que ela está no subsolo. Aqui você tem um portal que se abre cheio de serpentes, um útero, uma forma de útero da terra repleta de sangue, e ela aqui nesse subterrâneo já, cavalgando essa besta cheia de cabeças que tem a forma de um leão, mas não um leão como se conhece, é um leão, né? Vamos dizer assim, até de certa forma blasfemo. Dizem que essas cabeças que você vê aqui embaixo são as cabeças dos santos que ela cavalga por cima. Então aqui é uma figura muito forte. Ele transforma o nome dela de força para volúpia, o que eu gosto de entender, muito uma coisa muito parecida com tesão, sabe? Então, aqui o que a gente vê é como se você pudesse fazer um raio-x e olhar dentro dessa carta aqui e entender o que acontece se ao invés de simplesmente controlar o desejo, como o Waite sugere em sua carta, você simplesmente abrisse mão de qualquer estribeira, perdesse as estribeiras, perdesse os controles e se entregasse plenamente ao seu desejo animal, à sua força de tesão. Então essa aqui é uma imagem do tesão na sua interioridade, né? Então aqui ela não espera, ela não está de cabeça baixa, inclinada, né? Buscando olhar para cima, ela está de pernas abertas. E é muito interessante olhar isso,
porque a carta, essa carta, ao trazer Babylon, Babylon é conhecida dentro da telema de Crowley como a mãe de todas as abominações, a mãe de todas as abominações. E ela, de certa forma, ela é um negativo da Virgem Maria. A Virgem Maria vem trazer à vida aquilo que é santo, é o Filho de Deus. Babylon é filha de todo o resto, é a mãe de todo o resto, para falar a verdade. Ela que criou o resto. Ela é a mãe de todos os caules defeituosos, de todas as partes da natureza para as quais a gente não quer olhar, como a serpente que devora seus próprios filhos, coisas que a gente vê em documentários de animais. Então a gente está realmente trabalhando com essa selvageria, com essa natureza selvagem, sabe? Então ela é a parte sagrada dessa mãe natureza, que não é bela de se olhar simplesmente, mas que aceita tudo, engloba tudo, né? Ela devora tudo com essa boca de leão que ela abre. No caso, ela não abre aqui, ela simplesmente se entrega, mas se você for pensar na boca, ela está devorando tudo e deixando que tudo nasça dela. Então é uma carta extrema, um pouco mais radical, sabe? Mas veja que a gente não precisa chegar em 1939, se não me engano, esse tarô é mais ou menos daí, para pensar que essa carta é revolucionária. Não precisa ser assim, nesse exagero de imagem. Claro que quando você vai tirar uma leitura de tarô, essa carta aparece como uma escolha para quem está lendo, né? Olha, isso aqui é o que acontece se você se entregar totalmente para o seu desejo, né? Algumas pessoas podem achar maravilhoso, outras pessoas podem achar assustador. Então aqui você tem um pouco de uma escolha sobre como você lida com esse tesão, né? Como você lida com essa volúpia, né? Afinal de contas, é sobre isso sempre, como você lida com isso. Seja no Waite, no Marcelo ou aqui. Mas a gente não precisa olhar para a carta de Crowley para pensar que esse é um arcano revolucionário. A gente pode olhar para Marcélia, um tarô que ele a princípio não tem nenhum livro que acompanhe ele. Não tem nenhuma explicação, não tem um ponto de vista do criador. É o tarô. Ele é anônimo. Não se sabe a origem certa. Você tem só uma iconografia, uma poderosa iconografia de uma mulher que olha para frente buscando aquilo que ela deseja e abre a boca de seu instinto selvagem para conseguir devorar, para conseguir consumir, para conseguir ter prazer com a vida. Em todos os casos, o que a gente está falando aqui é do prazer de viver, da vontade que faz a gente ter força para caminhar. E justamente isso, a força para caminhar, a força para existir, o tesão com a vida. É sobre isso que essa carta fala. E na minha perspectiva, o fato dela existir desde o Marcélia, com uma imagem tão forte, tão direta no que ela está dizendo, faz dessa carta um dos símbolos do tarô enquanto artefato revolucionário. E você, o que você acha disso? O que você acha dessa carta? Como você se relaciona com os seus instintos selvagens? Eu quero saber tudo. Comentem aí e a gente se vê logo logo.